atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Amigos e amigas queridos, quero dar as boas-vindas a todos vocês que participam conosco em mais um programa Verdade e Luz, da Web Rádio Verdade e Luz, aqui da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Essa é a edição de número 41 deste nosso ano de 2023 e nós estaremos nesse programa participando juntamente com o André Zola, o André Reis, o Gilberto Silva, que dirige os nossos trabalhos técnicos, e eu, Edgar Tão. Quero agradecer então a audiência, a participação de todos, que sempre nos prestigiam em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, que, como todos já sabem, encontra-se disponível através do endereço webradioverdadeluz.org.br e também pelo canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos apontamentos elaborados por Allan Kardec que detalham considerações sobre catalepsia e ressurreição, encontradas no capítulo 14 do livro A Gênese, itens 29 e 30. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 422 a 424, encontradas no livro 2º, que trata sobre o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, no capítulo 8, Emancipação da Alma, no item número 4, Letargia, Catalepsia e Mortes Aparentes. No Momento Evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, livro este psicografado por Francisco Cândido Xavier, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 106, intitulada Sirvamos ao Bem. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Franco Responde, volume número 1, organizado por Cláudia Saegusa, o estudo é em torno do capítulo Depressão, no item TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Agradecemos mais uma vez a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita.
E no nosso editorial desse nosso programa de número 41 de 2023, nós trazemos algumas considerações elaboradas por Allan Kardec, que no capítulo 14, intitulado Os Fluidos, deu o livro A Gênese, nos itens 29 e 30, traz importantes considerações em torno de catalepsias e ressurreições. A matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas, que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. A interrupção dar-se-á pela separação de um membro ou pela cessão de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral, sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande excitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual, que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Poder-se-á também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual, uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido e que uma pessoa, cuja atenção se acha concentrada num trabalho, não ouve o ruído que se lhe faz em torno. Efeito análogo, porém mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo, também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores que se tornam inaptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que se alteraram. Em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta ele, o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo, pode mesmo em algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se acha rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá de uma só fibrila da raiz, quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou ainda quando este último ha chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo o regresso à vida. Verdade e Luz.
dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Amigos e amigas, agora estamos dirigindo o estudo do Livro dos Espíritos, que, como dito na nossa apresentação inicial, nós vamos estudar as questões de número 422 a 424, todas elas encontradas no item número 4, que trata exatamente do tema sobre a letargia, a catalepsia, ou as chamadas mortes aparentes. Estes itens são encontrados no capítulo 8, Emancipação, do livro 2º do Livro dos Espíritos. E como sempre fazemos, a leitura da pergunta que Kardec elabora aos espíritos reveladores, e depois os nossos convidados trarão a resposta, bem como as suas próprias considerações, a fim de colaborarem conosco no entendimento. Na questão 422, Kardec dirige a sua pergunta aos espíritos reveladores, questionando-os: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que eles têm essas percepções? André Reis, por favor. Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. E aqui Kardec tem uma outra pergunta, que é a 422A, muito simples, e que naturalmente o André Reis também vai trazer a resposta para formar uma ideia maior em relação a esse tema inicial. Por quê? É a pergunta que Kardec faz, André Reis. Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa a mais do que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Então, de uma certa maneira, os laços que unem o corpo ao espírito estão afrouxados, né? Não estão transmitindo de alguma forma todas as situações que o espírito gostaria de externar, embora ele está ligado, ele está percebendo, observando, entendendo tudo o que acontece, mas há um impedimento naquele momento dele se expressar, né? Então, nesse sentido, o corpo parece estar ali inerte, né? Totalmente parado, totalmente isolado e muitas vezes aparentemente sem vida, mas o espírito está ali, né, ativo. Então, como diz aqui, né, que isso serve para mostrar que o corpo não é tudo, que a vida, né, abundante além do corpo, que a vida está no espírito, na sua mente, né? Então, naquele momento ele não pode se comunicar, mas ele está ali com todas as percepções, tudo ligado. A partir do momento que retorne essa completude do organismo perispiritual com o organismo físico, ele volta a se manifestar pelo corpo físico, né? O espírito continua, então, nesse processo e pode falar efetivamente com a boca, né, e ver com os olhos novamente, e expressar aquilo que aconteceu, aquilo que ele percebeu, se assim ficou registrado. Muitas vezes não, né, porque ficou na mente do espírito. Então, é uma situação que nós não temos muito condição de efetivamente falar o porquê, são situações que as criaturas precisam passar,
há uma necessidade, senão não aconteceria, Deus não permitiria. Então, há necessidade desses espíritos passarem por essas situações para também servirem, como diz aqui na resposta A, né, para servirem de exemplo, que olha, aquilo é uma situação especial do organismo físico em relação com o espírito. Essa ligação momentânea perde o contato, né? Perde essa aderência direta, esse laço direto está ligado, mas ele perde a continuidade. É como se o fio existe, mas a eletricidade foi rompida, então a lâmpada não vai acender. Né? Não adianta eu chacoalhar a lâmpada não está queimada. Simplesmente parou a energia ali, né, da fonte até a lâmpada. No momento que retornar essa energia, e nós não sabemos exatamente o porquê ela se desliga, né, há uma necessidade especial, ele vai se mostrar vivo, porque o que vive é o espírito. Né? Se não tiver o espírito, o corpo de carne vai ficar inerte. Então, é uma situação que nós ainda temos que estudar muito, temos que observar muito, mas efetivamente é isso. Há uma certa distanciamento, vamos dizer assim, do perispírito, descolando do corpo, vamos usar esse termo, descolar, não é bem apropriado, mas como se o perispírito descolasse e aproximasse do espírito, deixasse o corpo ali, né, mais inerte dentro das suas possibilidades, mas não sem vida. Eu entendo que é por aí. Muito bem, André Reis, obrigado pelas considerações, viu? Agora, a pergunta que o André Zola vai nos responder nos ajudará a compreender ainda mais o tema tão sensível e profundamente relevante para os estudos do Espiritismo. Sobretudo, Zola e André Reis, porque evoca instantaneamente, a chamada ressurreição de Lázaro, narrada por João no capítulo 11 do seu Evangelho. Mas enfim, isso eu vou deixar para vocês, evidentemente. A pergunta 423, Kardec a elabora da seguinte maneira: na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Zola, por favor. E os espíritos respondem: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade encontra-se em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, em se rompendo, por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que o prendem um ao outro, integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu estado, ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a sua morte. Na pergunta de número 68 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual a causa da morte dos seres orgânicos? E a resposta apresentada pelos espíritos é esgotamento dos órgãos. E ele faz na 68A: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Fica claro para todos nós que, enquanto a estrutura física se apresentar, ela está habilitada e capacitada para ter a presença do espírito. Tanto que o que estabelece o desvinculamento do espírito do corpo é o fato de o corpo não existir mais, dele estar em estado de colapso, os órgãos não conseguirem mais operar, e por conta disso não há condições para que o espírito ali permaneça.
E não havendo condições, não tendo o corpo mais essa capacidade, estabelece-se de forma real e integral a morte. Tanto que, atualmente, a ciência evoluiu tão consideravelmente que alguns órgãos entram em estado de paralisação total, de ruptura, e mantém, de alguma maneira, outros processos físicos de outros órgãos em estado de vivência, mas que pouco a pouco irão se desintegrar também. Isto possibilitou os transplantes, ou seja, a condição de retirar, de extrair um órgão e ter um tempo hábil, rápido, para que ele possa ajudar a outro corpo que tenha similaridade e esteja necessitando. Ocorre que, no estado de letargia, o corpo entra como se estivesse no estado de dormência. Esse estado de dormência, ele traz similar, mas muito sensivelmente o que eu vou traçar de termo de comparação, o que ocorre no estado de coma. Ou seja, o corpo tem todas as suas funções reduzidas ao mínimo necessário para que ele se mantenha. Motivo pelo qual, quando você entra, nós adentramos a uma UTI, nós vamos ver o equipamento marcando o sinal, o batimento, dando indicações que ali existe ainda uma estrutura orgânica capaz de executar aquela atividade. Ou seja, o coração está batendo, a respiração está sendo feita, e isso é medida por aparelhos. Só que a medicina foi descobrir e chegar nesses estágios a partir do século XX, onde possibilitou muito mais recursos para identificar estas situações. A época de Kardec, no século XIX, no século XVIII e até no século XX, a falta de recursos levou a algumas situações muito difíceis, onde o espírito, ainda com vida, enfrentou o seu corpo nesse estado de praticamente mórbido, de sem movimentos, de vivendo estritamente o mínimo necessário, ter sido considerado morto. Motivo pelo qual levou-se, inclusive, a um tempo maior de velório, esperando um time necessário para que as coisas realmente se configurassem. E aí, Edgar, você lançou a questão de Lázaro. Controversa, debatida, discutida, controversa, opiniões das mais diversas sobre interpretações, até porque imagine-se que essa realidade ocorreu há 2000 anos atrás. Né? E João vai narrar aquilo como se um dos milagres de Jesus. Nós sabemos, estudando o Espiritismo, que não existem milagres. Jesus atuou sempre dentro das leis da natureza. Ou seja, as leis da natureza são as leis divinas. E ele as domina plenamente. Eu até tomo cuidado com o tempo verbal, porque ele as domina, ele não as dominava, ele continua dominando elas plenamente. Claro. E se tratando de Jesus, os seus recursos, nós ainda estamos muito incapacitados para entender a dimensão do que Jesus poderia ser capaz. Olhando para os limites do nosso entendimento atual, né, Jesus atuando dentro das leis da natureza e conhecendo todas as limitações de um corpo, pode perfeitamente ter trazido de volta ou ter despertado alguém que estava num estado letárgico. Isto pode ter acontecido? Pode. Foi isso que aconteceu? Eu não me atreveria a dizer que sim nem que não. Uma coisa é clara, como Jesus sempre respeitou as leis, sempre atuou, e vou ser repetitivo nisso. Se aquele corpo estivesse com os seus órgãos em estado de decomposição, não tendo mais condição para que o espírito de Lázaro ali o habitasse, ele não poderia ser desperto, porque estaria indo rompendo, pelo menos, até o momento que nós estamos, de entendimento, a lei da natureza.
que está clara na pergunta 68 de O Livro dos Espíritos. Quando os órgãos não têm mais condições, o espírito não tem capacidade de adentrar e retomar este processo. Não há mais recursos para que aquele corpo permaneça íntegro e capaz de receber novamente a presença do princípio espiritual. Essas são as nossas interpretações. É assim que nós vemos e fugimos. A palavra exata é essa mesmo. Fugimos, aspas, não fugimos. Nos distanciamos de todo e qualquer debate polêmico que queira interpretar desta ou daquela maneira, fazer essa ou aquela reflexão. Respeitamos todas. Essa é a nossa forma de entender a realidade do processo pelo qual esta situação é trazida no Evangelho de João, sobre a ressurreição, sobre o renascimento, sobre o despertamento, como queiram, de Lázaro. Muito bem, Zola. Obrigado aí pelas suas considerações. Muito bem, amigos. Nós vamos para um rápido intervalo, retornando em seguida para a continuidade do estudo de O Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando então, amigos e amigas, ao estudo do Livro dos Espíritos, as perguntas que nós estudamos no bloco anterior, as de número 422, 422A e 423. E agora nós vamos dar continuidade à questão 424 deste mesmo capítulo que trata da emancipação da alma, o item 4, a respeito da letargia, da catalepsia e de mortes aparentes. Essa questão 424, Kardec faz uma pergunta e depois ele apresenta os seus próprios comentários à resposta dos espíritos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos exatamente apresentar a pergunta, o André Reis vai fazer seus comentários, vai trazer as considerações apontadas pelos espíritos reveladores e depois o André Zola, então, apresenta os comentários de Allan Kardec com uma complementação em torno do tema. Então, a pergunta 424, Kardec a elabora da seguinte forma: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? André Reis. Respondem os espíritos reveladores da doutrina espírita. Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo em tais casos constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, naquela questão que a vida está por um fio, muitas vezes efetivamente é isso. Os laços, porque o perispírito é ligado ao corpo em uma infinidade de pontos, né? Ele é acoplado, né,
ao corpo, o perispírito. E nesse momento ele está por um fio, por alguns pontos, tanto que dependendo do tempo decorrido, pode ocorrer em algumas situações de terem aquela questão até de se levar a uma decadência da matéria, né? O apodrecimento, né, nesse sentido. Então, eu acredito que é isso, por exemplo, que aconteceu a Lázaro, né? Ele ainda estava por um fio. Então, magneticamente, fluidicamente, o amor de Jesus, a sua oração, o seu pensamento no bem, a sua postura, né? Ali diante daquela criatura, ele transferiu fluidicamente, magneticamente, o fluido vital que ele possuía para Lázaro, né? Porque o fluido vital é que vai manter o funcionamento dos órgãos. E nós podemos fazer essa troca, né, entre todos nós. É o que nós fazemos também quando no passe, na transmissão fluídica. Nós podemos também ali naquele momento transferir algum fluido vital dentro das necessidades daquele que está recebendo o passe, né? Uma outra situação, nós vemos muitas vezes, quando da morte de alguém, há, num primeiro momento, uma melhora. Aí se dá o quê? O afastamento dos seus entes queridos da sua volta, né? Que estão ali rogando a Deus, orando, pedindo, com todo fervor, com toda a fé, com todo o seu amor, e muitas vezes não se consegue desprender efetivamente os laços que unem o perispírito ao corpo. É preciso uma melhora para esses, né, aparentes, né, amorosos, carinhosos, se retirem para que diminua essa influência e os laços possam ser desligados naturalmente. Então, como foi comentado aqui anteriormente, nós não temos noção da grandeza de Jesus, o que ele pode realizar pelo seu amor por nós. Nós não temos ideia. Então, como o Zola falou, nós não estamos aqui para fazer da nossa opinião ser a generalidade, né? A opinião é individual, é nossa, é como nós entendemos, né? Então, eu acredito também nessa questão. Se eu posso transmitir algo de bom a alguém, imagina Jesus quando em oração, querendo fazer o bem, né? E aí é essa questão. Então, o corpo, né, volta a receber esse influxo magnético, né? E esse novo acréscimo, porque imaginemos uma pilha sendo recarregada, então o organismo ali recebe aquele influxo elétrico, né? Recebe uma descarga e volta a se reanimar aquele órgão, né, que estava naquele momento paralisado, e continua dentro de um determinado período a vida e se desperta. Então, eu entendo que é dessa forma que também ocorreu a Lázaro, né? Estava por um fio, mas esse fio não tinha sido rompido, porque se tivesse rompido, não teria como voltar. Não existe como, depois do perispírito ser, né, desconectado, desacoplado ou rompido todos os laços que ligavam ao corpo, ele ser ligado novamente. Não tem como, né? Aí seria efetivamente a morte. Obrigado, André Reis, pelas suas apropriadas elucidações. Zola, traz agora, por favor, os comentários de Allan Kardec a essa questão 424, por gentileza. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicável. Diferem uma da outra e que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte.
A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, magnética. Eu entendo que Kardec foi muito claro. Pouco ou nada tenho a acrescentar aqui. A resposta é muito objetiva, muito esclarecedora para todos nós, Edgar. Tá bem, Zola, obrigado então por trazer aí os comentários de Kardec e também por ter feito as suas importantes considerações. André Reis, obrigado também mais uma vez. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Amigos e amigas, estamos no nosso programa Verdade e Luz, a edição de número 41 de 2023, e agora vamos refletir um pouco no quadro Momento Evangélico. O Momento Evangélico desenvolvido aqui pelo nosso programa tem se debruçado em torno das lições de Emmanuel encontradas no livro Fonte Viva, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. A cada lição, Emmanuel traz um versículo bíblico e, por conta disso, naturalmente, ele se utiliza desse versículo a fim de desenvolver as suas próprias considerações. A lição de hoje é intitulada Sirvamos ao Bem. O versículo encontrado no capítulo 1, o de número 5 do Evangelho de João, onde João escreve: A luz resplandece nas trevas. Não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Obrigado pela leitura inicial, André Reis e André Zola. A lição naturalmente trazida por Emmanuel é das mais significativas. É interessante observar aqui, Zola, por favor, como Jesus se utiliza dos elementos da natureza e, sobretudo, essa ideia entre luz e trevas, escuridão e iluminação, que são, a princípio, é claro, ideias absolutamente antagônicas, para não dizer maniqueístas, mas que Jesus pondera sempre de uma forma em registrar a existência
de fato, né, na realidade, a existência da luz e, por outro lado, a ilusão da existência das trevas ou da escuridão, porque essencialmente nós sabemos, a física explica e estuda isso, que escuridão não existe. O que existe, na verdade, é a ausência da luz. E Jesus ressalta isso de uma maneira muito significativa também nessa lição anotada por João e depois desenvolvida por Emmanuel aqui. Zola. E a minha pergunta é a seguinte: se a escuridão e as trevas não existem, por que ainda tem sido tão difícil para a criatura humana iluminar-se espiritualmente? Porque a criatura humana está pobre da sua própria luz, né? Quando o evangelista vai dizer que brilha a sua luz, a nossa luz ela é opaca, ela é sujeita aos sopros das tentações, então ela se apaga. Por isso que moramos num mundo de provas e expiação, dando-nos muito bem definido, mais do que quem somos, o que somos e por que somos, né? E outro aspecto que você coloca da questão de Jesus e que encanta em Jesus é a simplicidade. Apesar de alguns evangelistas, ao usarem da sua forma de escrever, do seu jeito, Jesus também falou ao povo ao seu tempo. E usou dos elementos acessíveis a todos para que a sua mensagem fosse minimamente compreendida e entendida. O tempo passou, a mensagem aí veio, está vindo até nós, ainda mostrando estes sinais da natureza, e continuamos tendo que aprender com a natureza aquilo que Jesus ensinou. E por que da nossa dificuldade de aprender? Uma vez que somos também iluminados e temos a centelha divina. É que junto com ela carregamos em torno de nós todo um cascalho, toda uma pedra, todo um carvão, tudo aquilo que o nosso egoísmo e o nosso orgulho é capaz de manter ativo, obstruindo, escondendo a nossa fraca, frágil luz. Mas ela continua aqui dentro de cada um de nós. Isso mesmo, Zola, obrigado. André Reis, você quer trazer algum eventual comentário? Ainda temos algum tempo nesse quadro? Eu lembro aqui também da questão do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. O problema é que quando a gente começa a vislumbrar essa verdade, a gente se assusta e a gente vai perceber que nós somos treva, é aquilo que o Zola falou, né? A nossa luz é tão pequena que a gente fica com medo e aí acaba ficando nessa mesmice. Porque a verdade, para a gente conhecer, é justamente isso, é entender as nossas imperfeições, os nossos limites, as nossas limitações, né? E não é para rachar a cabeça do outro, enfiar nele um conhecimento que nós temos, ou que nós entendemos, o outro é o outro, nós somos nós. Por isso que ele fala tanto aqui, né? Sirvamos ao bem, ou seja, faça a sua parte, por menor que seja, né? Como o Zola falou, mesmo que seja essa luzinha, né? Bruxuleante aí de uma vela, mas ofereça isso, né? Não deixe ela se apagar, né? Não entre nessa mesmice, nesse condicionamento de que eu nada posso, eu sou imperfeito, eu sou um coitado, eu sou isso, eu sou... Não. Você é uma criação divina, é herdeiro de Deus, né? Com toda a possibilidade evolutiva de pureza que Deus nos permite. Vamos pensar nisso, amigos e amigas. Obrigado pela contribuição, André Reis. Agradeço também ao André Zola. Muito obrigado. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente.
Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos então ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Esse quadro estuda o interessante livro Divaldo Franco Responde, o volume número 1, que foi organizado por Cláudia Saegusa, onde são feitas perguntas direcionadas para Divaldo Franco e ele as responde, trazendo o seu modo de entendimento também em torno dos temas no livro abordados. Nós estamos estudando o capítulo Depressão, particularmente o chamado transtorno obsessivo compulsivo, conhecido pela sigla TOC. Então a pergunta feita a Divaldo Franco é a seguinte: existe um crescimento no número de portadores do transtorno obsessivo compulsivo. Como a doutrina espírita explica esse transtorno, no qual a pessoa comporta-se de maneira estranha, como, por exemplo, lavar as mãos compulsivamente, ou ainda se confirmar se a porta está trancada inúmeras vezes, dentre outros tantos comportamentos. Isso decorre da existência atual da pessoa ou são reflexos das reencarnações anteriores? Divaldo Franco responde: poderemos afirmar que tanto pode ser resultado de transtorno da afetividade na infância, como a insegurança, fruto de uma mãe castradora ou supermãe, de um pai negligente, que geram no indivíduo aquele tormento da repetição, como pode também ter uma origem anterior, porque todos os nossos padecimentos atuais têm sempre uma causa, que não sendo desta vida, é da existência anterior. Allan Kardec é muito claro em O Evangelho segundo o Espiritismo, esclarecendo a questão conforme enunciado. Normalmente, o TOC é um distúrbio muito grave, porque afeta o sistema nervoso central, e a pessoa nessa condição, quase psicótica, desgasta-se e necessariamente exige cuidadosa terapia especializada. Também recomendo que, ao lado da terapia médica, psiquiátrica, se for o caso, que seja realizada a assistência espiritual, buscando esforço em favor da autoiluminação, da meditação, da prece, da construção interior de novos hábitos, para poder libertar-se desse perverso condicionamento repetitivo e perturbador. De fato, nós temos aqui um comportamento, um distúrbio psicológico, um distúrbio mental que, embora não seja comum, de fato está crescendo, sobretudo porque ele está associado aos transtornos de ansiedade, os comportamentos promovidos por obsessões, por compulsões, normalmente está ligado, de fato, a outro transtorno que é o de ansiedade. Como nós sabemos, hoje nós temos dois transtornos, duas enfermidades incapacitantes no mundo, que são a depressão e o transtorno de ansiedade, onde a depressão ocupa a enfermidade incapacitante mais presente no mundo e, em segundo lugar, a própria ansiedade. Então, me parece que esse quadro sintomático, patrocinado não somente pelos lances dos episódios depressivos, mas também por aqueles outros ansiosos, como, por exemplo, o TOC, devem também crescer em função do próprio crescimento destes distúrbios mentais na sociedade contemporânea. E aqui, Zola, a gente vê o Espiritismo contribuindo muito positivamente com uma proposta profilática, né? Não somente
profilática no sentido da prevenção, mas também terapêutica no sentido da instalação de novos comportamentos mentais que podem contribuir associados ao tratamento psicoterápico adequado, ao tratamento medicamentoso igualmente atrelado. O que me chama a atenção é o agente causal desse transtorno, né? E Divaldo Franco aqui, ele traz esses elementos causais em eventuais sentimentos de culpa, de existências regressas, ou ainda aqueles outros patrocinados na própria existência atual. O que você pode esclarecer um pouco mais, Ola, sobre as questões causais e essa contribuição terapêutica que o Espiritismo pode patrocinar? O efeito do passe, ao ativar na estrutura fluídica orgânica os mecanismos de irrigação e de movimentação desses fluidos, que alguns chamam de energia, mas que na verdade são fluidos orgagnéticos e vitais, ele colabora para um processo sináptico mais equilibrado, aonde vai dar ao corpo a produção de substâncias químicas que trazem equilíbrio psíquico. Este é um aspecto. Então, o Espiritismo, ele entra de maneira complementar através da terapêutica fluídica, como também pode entrar através da terapêutica do diálogo fraterno, do bate-papo, demonstrando a importância da fé na vida das pessoas. E que uma das causas que hoje tem levado ao aumento dos transtornos é a ausência da presença da fé. A fé ficou ausente, Deus se distanciou, o evangelho se apagou, e tudo aquilo que não é permanente, que se torna impermanente, como são as coisas materiais, suscitam a frustrações, a decepções, a uma série de repercussões emocionais e psicológicas que terão as suas sequelas. Quando se diz mens sana in corpore sano, é muito claro. É natural que a mente, que quem comanda todos os movimentos orgânicos, se ela estiver desequilibrada, o corpo se apresentará desequilibrado. Também, quanto às questões que a psicologia explica com muita propriedade, que esclarece muito isto, mostrando que todos os traumas, todos os dramas, todas as frustrações que o espírito se submete em determinadas situações, somadas às suas situações anteriores a esta, podem apresentar-se patologicamente, que é o que Divaldo coloca. Então, o equilíbrio é sempre necessário. Se me permitem uma sugestão, diante de qualquer quadro, procure o médico, faça sua consulta, procure o psicólogo, busque a orientação, aceite a condução desde que o médico te transmita a confiança e procure a fé. Seja a fé que você se alimente. Você pode se alimentar da sua fé no ambiente de uma sociedade espírita, como pode se alimentar a sua fé em qualquer outro templo religioso. Mas saiba que tudo levará um tempo, terá um tratamento, e tudo aquilo que se apresentou hoje não foi construído da noite para o dia, e também não se solucionará de hoje para amanhã, e não é só o medicamento que fará o papel, ele ajuda no complemento do tratamento. Então, nós somos seres integrais, que precisamos cuidar-nos integralmente. Obrigado pelas considerações, Ola. Importante convite aí a esse cuidado especial, não é? Verdade e Luz. Amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, essa nossa edição de número 41, e mais uma vez queremos agradecer a sua participação e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros,
consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Agora nós vamos convidar os amigos André Zola e André Reis para suas considerações finais. André Reis, por favor, meu amigo. Como sempre, nossa gratidão a todos, a você, Edgar, ao Zola, ao Gilberto, ao caro amigo ouvinte, telespectador, pela oportunidade de trabalho, que nos permite que possamos, de alguma forma, ter auxiliado no entendimento das questões que nós tratamos aqui, mas nosso ideal é sempre convidar, ao amigo ouvinte, telespectador, ao estudo, buscar a casa espírita, buscar o livro, buscar, esse conhecimento, porque isso é de uma forma inicial individualizado e depois coletivo. Então, que Deus abençoe a todos e até um próximo programa. Obrigado, André Reis. André Zola, por favor, suas considerações finais. Gratidão a todos e um trabalho intenso pela paz. E que possamos começar a paz do mundo pela nossa própria paz, irradiando paz por onde passarmos. Muito obrigado, Zola. Aproveitando então a oportunidade, queremos convidá-los para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também possam divulgá-la para os seus amigos e familiares. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, Web Rádio Verdade e Luz, ou ainda o nosso canal do YouTube. Agradeço então as participações do André Reis, do André Zola, Gilberto Silva dirigindo os nossos trabalhos técnicos e a você que nos ouve, que nos assiste. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa Verdade e Luz. Muito obrigado a todos. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.